O cérebro do seu filho está crescendo agora, nesse exato momento, e o que você coloca no prato dele hoje vai determinar a capacidade de memória, concentração e inteligência dele pelos próximos anos. Existe uma ciência exata por trás dos alimentos que turbina o cérebro infantil. E nos próximos minutos, você vai descobrir os 10 superalimentos que pesquisas comprovam aumentar o quê? Melhorar a memória e acelerar o desenvolvimento cognitivo. E o melhor, são alimentos simples, que você pode começar a oferecer hoje mesmo. Antes de começar, se você quer mais conteúdos como esse, sobre como criar filhos mais saudáveis, inteligentes e felizes, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana a gente traz informações baseadas em ciência que realmente funcionam. Agora vamos para o primeiro superalimento. Número 10. Ovos. Parece simples demais, né? Mas ovos são uma das fontes mais potentes de colina, um nutriente que 90% das crianças não consomem o suficiente. A colina é essencial para a formação do hipocampo, que é a parte do cérebro responsável pela memória. Um estudo da Universidade de Cornell mostrou que crianças que consumiram ovos diariamente dos 6 meses aos 2 anos tiveram desenvolvimento cognitivo 40% superior às que não consumiram. 40%. Isso é gigantesco. Além da colina, ovos têm proteína de altíssima qualidade, vitaminas do complexo B e gorduras boas que o cérebro precisa. Porque o cérebro é 60% gordura. Então, quando você dá gordura de qualidade para o seu filho, você está literalmente alimentando o órgão mais importante dele. Como oferecer ovo cozido no lanche da manhã, omelete no café, ovo mexido com legumes no jantar. Tenta dar pelo menos um ovo por dia. E se seu filho tem alergia, substitui por semente de linhaça moída, que também tem colina. Número 9. Peixes gordos. Salmão, sardinha, atum. Esses peixes são ricos em ômega 3, especialmente DHA, que é o ácido graxo mais abundante no cérebro. Crianças que consomem peixe 2 a 3 vezes por semana têm que até 4 pontos mais alto que as que não consomem. Pode parecer pouco, mas 4 pontos de que é a diferença entre estar na média e estar acima da média. O ômega 3 melhora a comunicação entre os neurônios, aumenta a velocidade de processamento, melhora a memória de longo prazo e reduz a inflamação cerebral. E aqui vai um dado preocupante. 95% das crianças brasileiras têm deficiência de ômega 3, porque a gente come muito mais ômega 6, que vem de óleo de soja, frituras, alimentos processados, e o excesso de ômega 6 inflama o cérebro. Então não basta só dar ômega 3, tem que reduzir o ômega 6 também. Como oferecer? Se seu filho não gosta de peixe, começa com salmão grelhado, bem temperado, desfiado, misturado no arroz. Ou sardinha em patê com abacate. Ou suplemento de ômega 3 infantil, que tem sabor neutro. Mas peixe de verdade sempre é melhor. Número 8. Frutas vermelhas. Morango, mirtilo, framboesa, amora. Essas frutas são ricas em antocianinas, que são antioxidantes que protegem o cérebro de danos. Mas o mais impressionante é que elas aumentam a neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de criar novas conexões, de aprender coisas novas. Um estudo da Universidade de Harvard acompanhou crianças que comeram frutas vermelhas diariamente por 2 anos. Essas crianças tiveram melhora de 25% em testes de memória e aprendizado. As antocianinas também melhoram o fluxo sanguíneo para o cérebro. Mais sangue significa mais oxigênio, e mais oxigênio significa mais energia para pensar, aprender, memorizar. Como oferecer frutas vermelhas no café da manhã, com iogurte natural, ou congeladas batidas com banana para fazer um sorvete natural, ou puras como lanche da tarde. Tenta incluir pelo menos meia xícara por dia. Número 7. Abacate. Esse aqui é ouro puro para o cérebro. Abacate é rico em gorduras monoinsaturadas, que melhoram o fluxo sanguíneo cerebral e reduzem pressão arterial. E pressão arterial alta, mesmo em crianças, diminui capacidade cognitiva. Além disso, abacate tem potássio, vitamina E
e folato. Folato é essencial para a formação de neurotransmissores, que são os mensageiros químicos do cérebro. Um estudo fascinante mostrou que crianças que comeram meio abacate por dia durante 6 meses tiveram aumento significativo na atenção sustentada e velocidade de processamento. A atenção sustentada é a capacidade de focar em uma tarefa sem se distrair, e isso é fundamental para aprendizado escolar, como oferecer amassado com um pouco de sal e limão, como pasta, ou em vitaminas com cacau, ou em fatias puro mesmo. Algumas crianças adoram. Número 6. Nozes e castanhas, especialmente nozes, castanha do Pará e amêndoas. Nozes têm uma forma que lembra um cérebro e não é coincidência. Elas são incrivelmente boas para o cérebro, ricas em vitamina 1, que protege as membranas dos neurônios contra a oxidação, ricas em magnésio, que melhora a comunicação entre neurônios, e ricas em gorduras boas, que o cérebro usa como combustível. Castanha do Pará tem selênio, que é um mineral que melhora o humor e função cognitiva. Um estudo mostrou que apenas uma castanha do Pará por dia é suficiente para manter níveis ideais de selênio. E crianças com níveis adequados de selênio têm melhor desempenho em testes de como oferecer, trituradas e misturadas em iogurte, frutas ou mingau, ou como manteiga de castanha, espalhada em frutas ou pão integral. Mas atenção, só a partir de 5 anos, por risco de engasgo. E sempre observar alergias. Número 5. Brócolis. Sim, o vegetal que a maioria das crianças odeia, mas brócolis é um dos alimentos mais poderosos para o cérebro. Rico em vitamina K, que melhora a memória. Rico em colina, rico em sulforafano, que é um composto que aumenta a produção de enzimas antioxidantes no cérebro. Essas enzimas protegem os neurônios de danos causados por radicais livres. Tem um estudo impressionante que mostrou que crianças que comeram brócolis 3 vezes por semana tiveram melhor desempenho em testes de memória de curto prazo e resolução de problemas. O desafio é fazer a criança comer. Como oferecer? Não cozinha demais, porque fica com gosto ruim. Faz no vapor por 3 a 4 minutos. Fica crocante. Tempera com alho, azeite e um pouco de queijo ralado. Ou mistura triturado em omeletes, bolinhos ou molho de tomate. A criança nem percebe. Número 4. Aveia. Aveia é carboidrato complexo, que libera glicose de forma lenta e constante no sangue. E glicose é o combustível do cérebro. Quando a criança come carboidratos simples, como pão branco ou açúcar, a glicose sobe rápido e desce rápido. E quando desce, o cérebro fica sem energia. A criança fica irritada, com dificuldade de concentração, cansada, mas quando ela come aveia, a glicose sobe devagar e se mantém estável por horas. Isso significa energia constante para o cérebro. Um estudo mostrou que crianças que tomaram café da manhã com aveia tiveram melhor desempenho em testes de memória e atenção do que crianças que tomaram café com cereal açucarado. Além disso, a aveia tem ferro, zinco e vitaminas do complexo B, todos essenciais para a função cerebral. Como oferecer? Mingau de aveia com frutas e canela, ou panquecas de aveia com banana. Ou overnight oats, que é a aveia deixada de molho no leite durante a noite, fica cremosa e deliciosa. Tenta oferecer no café da manhã, que é quando o cérebro mais precisa de energia para o dia. Número 3. Iogurte natural. Não iogurte açucarado de caixinha, que tem mais açúcar que refrigerante. Iogurte natural, sem açúcar. Por quê? Porque o intestino e o cérebro estão diretamente conectados. Existe até um nervo chamado nervo vago, que liga os dois. E 90% da serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade e do bem-estar, é produzida no intestino. Então, quando o intestino está saudável, o cérebro funciona melhor. Iogurte natural tem probióticos, que são bactérias boas que melhoram a saúde intestinal. E crianças com intestino saudável têm menos ansiedade, melhor humor e melhor desempenho cognitivo. Um estudo recente mostrou que crianças que consumiram probióticos diariamente, por 3 meses tiveram redução de 30% em sintomas de ansiedade e melhora significativa em testes de memória. Como oferecer? Iogurte natural com frutas frescas e um fio de mel, ou batido com frutas congeladas para fazer um smoothie. Ou como base,
para molhos e patês. Tenta dar uma porção por dia. Número 2. Batata doce, carboidrato complexo, rico em fibras, vitamina A e potássio. Batata doce tem baixo índice glicêmico, o que significa que libera energia de forma lenta e constante, assim como a aveia. Mas o diferencial da batata doce é a vitamina A, que é essencial para a saúde das células cerebrais e para a visão, que está diretamente ligada ao aprendizado. Crianças com deficiência de vitamina A têm dificuldade de concentração e aprendizado mais lento. E batata doce é uma das fontes mais ricas de vitamina A que existe. Uma batata média fornece mais de 400% da necessidade diária. Como oferecer? Assada no forno com casca, que mantém todos os nutrientes, ou cozida e amassada, como purê, ou em chips assados. Crianças geralmente adoram o sabor adocicado natural. E finalmente, número 1. Água. Sim, água. Pode parecer óbvio, mas 75% das crianças vivem em estado de desidratação crônica leve. E desidratação, mesmo que leve, reduz função cognitiva em até 20%. 20%. A criança fica mais lenta, com dificuldade de concentração, irritada, com dor de cabeça. O cérebro é 80% água. Então, quando falta água, o cérebro literalmente encolhe. E quando encolhe, as conexões entre neurônios ficam mais lentas. Um estudo mostrou que crianças que beberam água antes de uma prova tiveram desempenho 15% melhor do que as que não beberam. Como garantir hidratação? Oferece água ao longo do dia, não só quando a criança pede, coloca uma garrafinha colorida que ela goste. Faz águas saborizadas com frutas frescas e reduz sucos e refrigerantes, que desidratam mais do que hidratam. Agora, vamos ser realistas. Seu filho não vai comer tudo isso de uma vez. E tudo bem, começa com 3 alimentos. Escolhe ovos, frutas vermelhas e água. Garante que ele consuma isso diariamente. Depois, vai adicionando um alimento novo por semana. Não força, não briga, não transforma a comida em guerra. Oferece de formas diferentes, até achar uma que funciona. E lembra, o cérebro do seu filho está em desenvolvimento acelerado até os 6 anos, mas continua se desenvolvendo até os 25. Então, não importa a idade dele agora, você pode começar a nutrir o cérebro dele hoje, e cada escolha alimentar que você faz é um tijolo na construção da inteligência dele. Uma última coisa importante: o que você tira do prato é tão importante quanto o que você coloca. Se você encher seu filho de açúcar, corantes, conservantes e alimentos ultraprocessados, não adianta dar esses superalimentos, porque o açúcar inflama o cérebro. Os corantes afetam o comportamento. Os conservantes matam bactérias boas do intestino. Então, além de adicionar esses 10 alimentos, tenta reduzir ao máximo alimentos industrializados. Se esse vídeo te ajudou a entender como alimentar o cérebro do seu filho, compartilha com outros pais que precisam ver isso. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora no canal para receber mais conteúdos sobre como criar filhos saudáveis e inteligentes. Porque educar e nutrir são as 2 coisas mais importantes que você pode fazer pelo seu filho. E quando você faz as 2 bem, você está dando a ele a melhor chance possível de ter uma vida plena, feliz e bem-sucedida.